Oi, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos para a segunda aula de Idade Média e o tema será Cruzadas. E para a gente poder entender um pouquinho Cruzadas, a gente vai ter que entender alguns conceitos que a Igreja Católica daquele período começou a desenvolver. E antes, vamos fazer uma revisão do que vimos na aula passada, que foram os conceitos básicos de feudalismo. Vamos lá. Então, nós vimos primeiro que o feudalismo é um sistema de organização econômico, social e político, e que esse sistema ele foi formado com muitos elementos e muitas características dos povos romanos e germânicos. Esses povos contribuíram para que se constituísse o sistema que nós conhecemos como feudal, aonde você vai ter uma descentralização do poder do rei, você vai ter principalmente as relações estabelecidas através de vínculos de fidelidade, fazendo com que o desenvolvimento urbano e comercial deixasse de existir ou estagnasse, uma vez que eu estou sempre falando num sistema servil, de servidão, e não mais num sistema econômico-monetário. E a partir daí, nós vimos todo o contrato de suzerania e vassalagem, onde muitas vezes uma pessoa, um nobre principalmente, ele pode ser suzerano de uma relação e vassalo de outra, mas principalmente onde a gente vai ter todas as relações estabelecidas dentro de feudos. E naqueles feudos a gente vai ter sempre a presença da igreja e a presença de um nobre que redistribui sua terra para que ele possa desenvolver e proteger aquela terra. E assim, vemos também a defesa, na verdade, a função de cada um dos setores ali, dos estamentos dessa sociedade feudal, que basicamente contava com camponês, clero e nobreza. Dito isso, o que foram as cruzadas? Ou o que nós precisamos entender para poder falar sobre cruzadas? Então, é muito importante a gente lembrar alguns conceitos e, principalmente, tentar entender como que funcionava a igreja no período da Idade Média. É importante a gente lembrar que a Igreja Católica, que emergiu lá do Império Romano, depois que a morte se deu, a morte e ressurreição para aqueles que acreditam de Jesus Cristo, que começou uma nova religião, que é o cristianismo, monoteísta, assim como os hebreus, os judeus, a gente tem uma construção de uma igreja católica que se modifica muito ao longo dos períodos históricos. Então, quando a gente tem nas civilizações antigas ainda, quando a gente falou, por exemplo, do Império Carolíngio, do Império Bizantino, a gente tem uma igreja católica muito participativa, no sentido de participação do poder em si, do poder político, das decisões que os imperadores vão ter, mas ainda assim ela não se sobressai aos imperadores. E ao mesmo tempo ela contribuiu significativamente para a construção de conhecimento. Quando a gente chega na Idade Média, a igreja começa a ter um pouquinho mais de poder do que ela tinha antes. Por que isso acontece? Eu estou descentralizando o poder do rei. Então o rei já não é mais a única figura. E como ele já não é mais essa única figura, ele está descentralizado nesse processo, eu tenho a figura da igreja como uma figura única. Uma figura que centraliza um pouco as ideias, por exemplo. Ela não vai centralizar o poder dos territórios, nem vai centralizar o poder político, mas ela é uma centralizadora de ideias e uma centralizadora do conhecimento. Então, na Idade Média, a gente vai ter produção de conhecimento, a gente vai ter formação de universidade, mas a gente vai ter um conhecimento sempre pautado pelo viés teocêntrico, ou seja, Deus no centro de tudo. Todas as explicações vão ser trazidas pela Igreja Católica, que nesse momento de transição, onde o rei perde aquela centralidade que ele tinha, a Igreja se coloca nesse lugar. Então o rei está perdendo isso e transitando por um território que ele já não tem mais controle nenhum, por conta das divisões de suzerania e vassalagem.
Então é nesse cenário que a Igreja Católica começa a se fortalecer e num sentido de poder e que vai ser muito criticada posteriormente. Já na semana que vem a gente vai começar a falar um pouco sobre isso, nas reformas protestantes da Idade Moderna, certo? E nesse cenário todo que eu acabei de descrever, a gente tem dois conceitos importantíssimos para entender as cruzadas. O primeiro, a heresia, que vai ser o termo utilizado para toda e qualquer ideologia e pensamento que é contrário aos pensamentos da Igreja Católica nesse caso, neste período, né? Hoje a gente pode colocar esse termo de uma forma muito mais abrangente, dependendo da religião. Então, toda e qualquer ofensa, desrespeito a essa prática. E aí surgiram também os hereges, já que existe a heresia, que são essas pessoas que vão professar essa heresia, que vão falar contra a igreja, que vão falar contra os dogmas, que vão questionar esses dogmas. Não é... Hoje a gente ainda tem muita intolerância religiosa, e isso é inegável. Inclusive, fórum dessa semana, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas é inegável que a gente tenha essa intolerância ainda hoje. Mas o que eu quero dizer é que neste período medieval, a gente tinha uma linha única, que é essa linha da Igreja Católica. Não existiam outras linhas, não existiam outras formas. Existia apenas essa forma. E é muito até bizarro a gente pensar que na Idade Antiga a gente tinha todo o politeísmo e uma perseguição aos cristãos, aos católicos. E hoje, na Idade Média, hoje não, né? Na Idade Média, a gente tem uma inversão que são os católicos perseguindo outros grupos. E essa oscilação de quem é o dominante e o dominado do processo histórico, a gente vai acompanhar ao longo de todos os períodos históricos, até na atualidade. Certo? E aí, a Igreja Católica começa uma prática conhecida como Inquisição. Então, a Inquisição seria o órgão, a instituição que investigava, perseguia e punia os hereges. Então, eu tenho na Idade Média o surgimento do conceito de heresia, que é a prática contrária ou questionadora da Igreja no período da Igreja Católica, os hereges, que são aqueles que praticam isso, e a Inquisição, que ela vai se organizar, né, que vai ser uma instituição que vai se organizar para investigar, perseguir e punir esses hereges. Né? E a Inquisição ela vai matar muitas pessoas, mas aqui eu vou fazer um parênteses e falar que ela vai perseguir e matar muitas pessoas, mas muito mais mulheres dentro dessas pessoas. Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou jogar aqui uma referência, que é um livro de 1484, que se chama O Martelo das Feiticeiras. Ele foi escrito por inquisidores na época, e ele fala alguns conceitos básicos, e esse slide está bem pesado, mas porque eu quero deixar essa informação para vocês, ele deixa muito claro como que eu identifico quando uma mulher é uma feiticeira. Então, ele é um livro extenso que vai falando todo o processo de você investigar, descobrir e punir essa mulher por ser uma feiticeira. E é muito louco pensar alguns pontos, como por exemplo, o fato de que o mal vem pelo demônio e pela intimidade ao demônio, e quem tem essa intimidade ao demônio normalmente e de uma forma predominante são as mulheres, porque essa dominação se dá através de manipulação de atos sexuais e tudo mais, e por as mulheres serem mais sensuais por sua essência, né, elas acabam sendo objetos mais fáceis e vulneráveis desse demônio. Logo, normalmente, esses vínculos são feitos pelas mulheres e, uma vez estabelecidos nelas, elas podem causar todo e qualquer mal. E aí, é isso que eu falei, então, nesses
3 primeiros pontos, e quando a gente vem no finalzinho desse último ponto, desse último terceiro ponto aqui, a gente começa a ver o que eles identificam como males que as feiticeiras podem causar, né? Então, ela fala mais aqui abaixo, né, no sexto ponto. Dentre esses males, você tem a impotência masculina. Então, se algum homem está com algum problema nessas questões sexuais e está com algum problema de impotência, provavelmente ele está com uma mulher que é feiticeira, então a culpa é dela. A impossibilidade de se livrar de paixões desordenadas, ou seja, se eu sou extremamente apaixonado por aquela mulher, não consigo esquecer ela da minha cabeça, provavelmente ela é uma bruxa e ela que ocasionou isso em você. Aborto, se há abortos espontâneos, provavelmente essa mulher é uma bruxa, por isso que ela está abortando. Estrago de colheitas, então eu estou num feudo onde a colheita não está indo. Provavelmente tem alguma mulher que é feiticeira dentro desse feudo. Doenças de animais, entre outras coisas. Veja, qualquer coisa pode ser utilizada para culpar a mulher nesse processo e para dizer que ela é uma feiticeira. Então, dentro de um cenário extremamente perseguidor que foi criado na Idade Média, de domínio, né, que vai perdurar até boa parte da Idade Moderna, você tem um cenário ainda pior para as mulheres. Milhares de mulheres foram queimadas nas fogueiras da Inquisição, tendo como justificativo o fato de que elas seriam feiticeiras. Milhares de mulheres. Então, é um cenário que ainda hoje a gente pode sentir resquícios, né? Ontem mesmo estava passando no Fantástico uma matéria que perguntou para as pessoas, se a menina tá de shorts curto e tudo mais, e ela acaba sendo estuprada, enfim, a culpa é dela. Uma senhora disse, ela deveria ter usado roupas melhores. Então, até hoje a gente tem esse cenário e esse histórico de culpabilização da mulher, certo? Bom, dito tudo isso, o que foram as cruzadas? Elas foram convocadas em 1905 pelo Papa Urbano II e a ideia de Papa Urbano II era não permitir o avanço de outra religião, e no caso específico do islamismo. A gente tem até a solicitação de auxílio do Império Bizantino para o Império Romano auxiliar nas tentativas de invasões árabes que estavam acontecendo lá em Constantinopla. E aí que começa o processo das cruzadas, porque a ideia de Papa Urbano II além de auxiliar, né, a parte ortodoxa assim, da Igreja Católica, também impedir o avanço de outras crenças, né, o avanço do islamismo, entre outros, mas principalmente nesse período do islamismo. E para convencer as pessoas a irem, ele dizia que aqueles que participassem receberiam o perdão de seus pecados. Então, eles não teriam mais nenhum pecado, eles teriam absolvidos dos seus pecados, né? Então, muitos acabavam indo até o filme Cruzadas, do Orlando Bloom. Eu deixo a referência para vocês, que Orlando Bloom é o personagem principal. Ele vai às cruzadas porque a mulher dele se mata e ele quer tentar absolver ela desse pecado de tirar a própria vida. E a ideia inicial é essa, só que os objetivos acabam sendo outros. No final das contas, as cruzadas acabam tendo a intenção mais de obter territórios, terras, para a própria igreja e enriquecer nesse sentido, do que efetivamente defender a fé católica. E esse filme, novamente, que eu citei, As Cruzadas, eles mostram muito bem isso. Ele mostra muito bem como no final a ideia era obter poder, né, obter terra, obter lucro com isso. E vamos pensar que nesse sistema feudal, terra era o maior bem, era a maior riqueza. Então eu vou dar aqui exemplo de 2 cruzadas, mas a gente teve mais cruzadas, né? Então a primeira delas era
principalmente a tentativa de barrar os muçulmanos dos territórios bizantinos, exatamente o que eu acabei de explicar, né? E conquistar Jerusalém, que seria a grande terra prometida. Vamos fazer uma pausa aqui. Jerusalém é uma cidade onde eu tenho principais símbolos católicos de fé, islâmicos e judaicos. Então é uma cidade que ela é prometida para todo mundo. Não é à toa que até hoje as regiões próximas há diversos conflitos, diversos embates políticos e até mesmo físicos de atentados terroristas para identificar de quem vai ser esse território, né? Lógico que a gente vai somar a esse balaio de gato, vamos dizer assim, toda a questão que aconteceu pós Segunda Guerra Mundial, de se formar um Estado para os judeus, para reparar todo o Holocausto. Então criou o Estado de Israel, retirou-se os palestinos, pessoas que já moravam lá, para dar esse território a eles, mas isso tudo com certeza agravou e agrava ainda a situação de lá. Mas é importante a gente colocar e explicar esse cenário que vem desde a Idade Média naquele território, né? Então os muçulmanos derrotaram os cruzados e reconquistaram Jerusalém, e essa briga de Jerusalém vai perdurar até o final das cruzadas, né? Então a terceira cruzada tenta recuperar, mas não consegue, dá uma trégua, depois tenta novamente e consegue, e assim por diante. Foram 8 cruzadas ao todo, além de outras expedições menores que não foram identificadas como cruzadas, que nenhuma delas impediram a religião de avançar, nem de que ela aumentasse o número de seguidores. O fato e para a gente finalizar todo esse cenário que eu tracei para vocês, esse trecho do Legoff, ele explica muito bem os objetivos e as consequências que as cruzadas trouxeram. Então, os promotores das cruzadas e os cruzados haviam se colocado pelo menos 3 objetivos: conquistar a Terra Santa, que era Jerusalém. Eles não conseguiram, perderam ela logo na primeira cruzada, tentaram e recuperaram por algumas vezes em outras, mas não permaneceram com ela. A ajuda aos bizantinos, então eu também expliquei isso, eles pedem ajuda, os bizantinos pedem ajuda para a parte católica apostólica romana, porque eles veem o avanço dos muçulmanos e a unidade dos cristãos, né? A união da cristandade contra os infiéis, contra os hereges, que eu acabei de explicar também. Esses eram os 3 objetivos principais. Mas no final, nenhum desses objetivos foi alcançado plenamente. E os objetivos também secundários passaram a ser primários, como conquista de território, ter mais poder, né? E no final das contas, que é a grande consequência, se os cruzados são os grandes perdedores da expansão cristã do século XII, os grandes ganhadores foram, em definitivo, os comerciantes. É aí que está a grande consequência que a gente tem que guardar e que vai fazer todo sentido para os próximos assuntos que nós vamos ver. Os comerciantes. As cruzadas, elas faziam com que muitas pessoas, muitos cruzados, caminhassem longos períodos, longos trajetos. E para que eles chegassem até os territórios, enfim, de seu objetivo, eles paravam em pequenos burgos, não eram chamados cidades, em pequenos grupos, que eram centrinhos comerciais que tinham uma hospedagem, que tinha lugar para comer, lugar para abastecer, para você seguir viagem. Então, esses burgos, eles começaram a se desenvolver muito ao longo das cruzadas. E eles começaram a comercializar muitas coisas, né? Objetos, hospedagem, alimentos, enfim, coisas que eram necessárias para a viagem dos cruzados. E eles passaram a se desenvolver muito. Dentro dos burgos viviam os burgueses, que neste período são comerciantes. Então, neste período, burguesia não significa a burguesinha da música do Seu Jorge. Nesse momento, a burguesia são os comerciantes.
e eles vão se desenvolver muito. E aí, eles se desenvolvendo, o sistema feudal entra em crise. Porque o sistema feudal é baseado em vínculos de fidelidade e servidão. O comércio é baseado num regime monetário, onde eu pago, eu tenho. São sistemas diferentes e eles não vão conseguir coexistir. Certo? Vamos parar por aqui. Próxima aula a gente vai fazer um balanço da Idade Média, Alta e Baixa Idade Média, e vamos começar a entrar nos temas e nas questões que levaram ao fim desse sistema feudal e ao início de uma idade moderna, pautada novamente na centralização da figura do rei. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido. Até a próxima aula. Tchau, tchau!